O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou nesta terça-feira que a Polícia Federal cumprisse 8 mandados de busca e apreensão em endereços ligados a empresários que rechaçam a volta do PT ao poder. Os alvos são Luciano Hang, da Havan, Ivan Vrobel, da W3 Engenharia, José Isaac Pérez, da Multiplan, José Cury, do Shopping Barra World, Luiz André Tissot, do Sierra, Marco Aurélio Raimundo, da Mormai, Meyer Joseph Nigri, da Tecnisa e Afrânio Barreira Filho, do Grupo Coco Bambu. O ex-ministro do STF, Marco Aurélio Melo, disse que a operação atenta contra a liberdade de expressão. Ele afirmou não ser saudosista do regime militar nem de qualquer regime de exceção, mas afirmou que viver em uma democracia também envolve lidar com pessoas com opiniões contrárias. Além disso, Melo ainda lembrou que os empresários sequer têm prerrogativa de serem julgados pelo STF, ressaltando a importância de as instâncias serem seguidas. Em algumas mensagens, empresários se colocam contra um eventual governo Lula e defendem a manutenção do presidente Jair Bolsonaro no cargo, mesmo após as eleições. A Procuradoria-Geral da República afirma não ter sido avisada sobre a operação. Ela foi realizada a pedido da Polícia Federal e autorizada por Alexandre de Moraes. O caso foi levado ao STF por 2 ações. A primeira, por associações e entidades que fazem parte da coalizão em defesa do sistema eleitoral, e a segunda pelos deputados Alencar Santana, Gleisi Hoffmann e Reginaldo Lopes, todos do PT. Quem também ganhou holofotes nesse caso foi o deputado federal André Janones e Roberta Luxinger, neta de banqueiro. Ambos, há 2 dias, fizeram publicações nas redes sociais, dando a entender que já sabiam da operação que foi realizada hoje. Vale lembrar que na última sexta-feira, Janones atacou o empresário Luciano Hang, um dos alvos. Não é a primeira vez que o nome de Moraes aparece envolvido em operações que teriam sido vazadas antes de acontecer. Em 2016, quando era ministro da Justiça, foi acusado de antecipar a amigos do MBL uma etapa da Operação Lava Jato. Mais tarde, o então ministro da Justiça negou tal fato. Para falarmos mais então sobre essa operação de hoje, conforme prometido, estamos em contato agora com o empresário Luciano Hang, dono da Havan, ele que, como dissemos, foi um dos alvos do ministro Alexandre de Moraes hoje. Hang, boa noite, obrigado pela presença aqui no programa mais uma vez, bem-vindo. Boa noite a todos vocês da bancada, boa noite Brasil, é um prazer estar aqui para tirar as dúvidas de vocês e dos brasileiros. Para começar a conversa, então, Hang, queria que você detalhasse exatamente como foi essa operação de hoje. Queria saber de você se a sua defesa já teve acesso a toda a documentação necessária, a decisão do ministro Alexandre de Moraes, inclusive. Como é que estão as coisas em relação a isso? Olha, primeiramente queria dizer que tudo não passa de um mal-entendido, né? Na semana passada, o Guilherme Amado solta uma matéria dizendo que empresários estariam a favor de um golpe se o ex-presidente Lula voltasse ao poder. Na realidade, se trata de um grupo de empresários de diversas vertentes políticas que estão aí numa mesa de bar discutindo política, discutindo economia, discutindo a sociedade e as eleições, e as pessoas se sentem à vontade de falar aquilo que pensam. Tanto aquilo que pensam como aquilo que falam não é fora da lei aqui no Brasil, né? Não está fora da lei. Então, é lamentável o que aconteceu, mas desde março deste ano, quando eu me pronunciei no grupo, eu participo de muitos grupos. As pessoas têm o meu número, vão passando um para outro, e aí vai se formando grupo no país e vão me incluindo. Em nenhum dos grupos sou administrador, sou responsável pelos grupos. E um desses que foi formado, acho, no começo desse ano, final do ano passado, me incluíram e num determinado momento, até o Mota também faz parte do grupo, né? Acho que foi comentado sobre as eleições e eu falei, vamos 4 anos de Bolsonaro, mais 4 anos de Bolsonaro, mais 8 anos de Tarcísio, nós damos uma limpada nesse Brasil. Acaba com a burocracia, acaba com o excesso da máquina pública, tudo aquilo que nós queremos fazer, nós podemos fazer se esse governo continuar. E na realidade, um ou outro do grupo comentou alguma coisa sobre a possibilidade do ex-presidente ganhar e falou que ficaria mais feliz se talvez voltasse o governo militar. Mas isso é uma opinião. Jamais, imagina, os empresários tentando dar um golpe de Estado no país. Isso não passa na cabeça da gente, passa na cabeça dos desesperados da esquerda que estão vendo o barco afundar,
né? Estão vendo o presidente crescer, que eu tenho falado algumas semanas para cá, ando por todo o Brasil, vamos vencer no primeiro turno. E para quem tem a certeza que vai vencer, para que fazer golpe de Estado, né, pessoal? Mota. Luciano, boa noite, um prazer falar com você. Inclusive, pegando o seu comentário, eu estou lá no grupo e já presenciei várias discussões, né, entre pessoas que são apoiadores do presidente, outras que não são, discussões acaloradas. Aquilo está longe de ser um grupo de bolsonaristas só, né? É um grupo que tem grande diversidade. Mas a pergunta que eu queria lhe fazer é a seguinte: parece que você chegou a ligar para o jornalista que publicou as mensagens, né? As mensagens vazadas. Queria saber se você podia contar para a gente como é que foi essa conversa, o que é que ele te falou. Muito importante, Mota. Eu soltei hoje de manhã um dos áudios, né? Eu, na semana passada, o Guilherme Amado tem meu telefone, conheci ele na redação lá em Brasília e me dispus, sempre que tiver alguma dúvida, ligar antes de soltar alguma coisa que não seja a verdade. Na quarta-feira, ele me mandou umas mensagens dizendo que queria falar comigo. Não vi. Eu tenho hoje mais de 630 mensagens para ler. Então, de vez em quando que eu estou com o celular na mão e alguma coisa aparece, eu leio. E os grupos eu dou uma olhadinha de vez em quando, que também é matéria-prima para mim, para as minhas redes sociais. E para mim ficar ligado, porque hoje eu sigo muito as redes sociais para ter informação. Então, nada mais foi do que eu liguei para ele na quinta-feira e disse: Guilherme, eu vi que você me ligou e quero dizer para você que você não foi justo comigo. Você sabe que na minha mensagem não tem nada a ver de golpe, né? E ele disse: não, realmente não tem nada, Luciano, mas eu coloquei a tua mensagem aí e o pessoal está interpretando assim. Eu pedi para ele, disse: então, por favor, faça uma nova matéria explicando que eu não tenho nada a ver com isso. E ele prometeu de fazer isso na sexta. E também coloquei para ele: disse, olha, se continuar as pessoas pensando nisso, vou ser alvo da Polícia Federal, tenho certeza disso. Até porque eu sou um dos mais visados empresários brasileiros desde que eu me pronunciei pelo presidente Bolsonaro em 2018. E o que aconteceu hoje é aquilo que eu previa, né? Lá de manhã, às 6 horas da manhã, estava a Polícia Federal na minha casa. Só que nós estamos numa viagem de uma semana, eu me acordei às 5 horas da manhã, às 5h30 eu já estava no escritório. Quando a Polícia Federal chegou em casa, eu já não estava mais lá. Mas os atendi, dei naquele momento o meu depoimento, que é realmente tudo focado na reportagem do Guilherme Amado da última quarta-feira. E lá caiu eu e mais 8, são 8 empresários, dos quais 3 eu conheço e os outros eu não conheço pessoalmente. Mas posso afirmar que nesse grupo de empresário ninguém está fazendo nada para tomar o poder, caso, o que eu não acredito, o ex-presidente volte. Hang, a pergunta agora é de José Maria Trindade. Diga, Zé. Pois é, viram uma conjuração geral, né? Parecendo até aquela Inconfidência Mineira, onde saíram por aí, pegando os que estavam conspirando contra a coroa, né? Que reclamavam de altos impostos e decepando uns, prendendo outros. Viram assombração, né? A minha pergunta, Luciano, é se... você disse aí que não acredita, né? Se houver uma mudança de governo, como é que seria a sua atividade empresarial e como seria a reação desse grupo de empresários? Olha, eu quero dizer para vocês que eu vivi a Van tem 36 anos, ela não nasceu ontem. Eu vivi a época desde o Sarney, passando por Fernando Henrique, passando pelo governo do PT, e eu vi o que aconteceu em 2015 e 2016, que foi a maior crise econômica da história do Brasil. Pegaram um governo com dinheiro no caixa, tudo saneado, em 14 anos foi que nem gafanhoto em lavoura, deceparam a lavoura toda e entregaram o governo quebrado em 2015 e 2016. Para mim, foi a maior crise econômica da nossa história. 15 milhões de desempregados, 15% de pessoas sem emprego,
milhões de empresas quebradas, e eu não quero que isso volte para o país. E eu tenho dito que eu fui testemunha dos empresários que fizeram um êxodo na Venezuela depois de 4, 5 anos que o Chávez esteve no poder. Eu olho para a Argentina quebrada, miserável. Eu sou de Santa Catarina, recebemos milhares e milhões de argentinos nas nossas temporadas de verão. Não apareceu um argentino para fazer um chá esse final do ano. Então, eu tenho a certeza, se o PT voltar ao poder, não sai mais. Houve um erro lá que aconteceu, que deu o impeachment da Dilma. Se não desse aquilo, a Dilma tinha acabado os 4 anos, tinha elegido outro petista e assim por diante. E a sociedade vai para o saco, né? Eu tenho dito, hoje já temos praticamente todos os setores quase da sociedade alinhados, né? Eu digo, hoje foi feito 2 crimes, contra a liberdade e contra a democracia. A liberdade de pensamento, de expressão, e contra a democracia, porque se eu ou os empresários que apoiam o presidente não podem mais falar, se eles assustam todo mundo de um lado, e eu não sei se é verdade, mas saiu ali no G1 que querem me tirar das minhas redes sociais, né? Então, que país nós estamos vivendo? Imagina se essa esquerda voltar ao poder. Mais importante do que a nossa vida é a nossa liberdade. Ô Hang, aproveitando que você falou sobre as redes sociais, deixa eu até voltar na pergunta que eu te fiz antes. A sua defesa teve acesso à decisão do ministro Alexandre de Moraes? O advogado está aqui. Ele consegue falar com a gente? Né? Aliás, não, está aqui agora. Né? Não tivemos acesso a esse processo, como também não tivemos acesso ao processo da fake news que corre há 2 anos atrás. Eu também fui vítima de busca e apreensão no processo da fake news lá de trás. E lá me levaram o meu Facebook e o meu Twitter. O Facebook, na época, tinha 5,2 milhões de fãs. E no Twitter, quase 1 milhão. Eu fiquei com o Instagram, que tem hoje 5,2 milhões, e o Twitter, de novo, com 1 milhão. Aí eu pergunto para vocês, será que querem me calar? Será que colocam aqueles empresários ali só para figura decorativa, mas o que eles querem pegar é o velho da van? Essa pergunta eu faço a todos os brasileiros. Se nessas eleições eu não posso participar de nenhum grupo de WhatsApp, porque se eu participo de um grupo de WhatsApp, eu estou tramando alguma coisa, embora que eu interage pouco no grupo. Se eu não posso utilizar as minhas redes sociais, então eu vou estar de braço amarrado, né? De vendas nos olhos, me amordaçaram. É essa a democracia que existe em nosso país? Faça a pergunta para todos os brasileiros. Guilherme Fiuza, sua pergunta, Fiuza. Luciano, o senhor disse que foi alvo de crimes, né? Quais são as providências que o senhor pretende tomar? Olha, nós vamos entrar com os pedidos de vistas ao processo, né? Mas nós não estivemos até ainda lá das fake news, lá de trás. Então, não sei se a gente vai conseguir acesso aos autos agora, nesse momento. Os nossos advogados já estão trabalhando para saber o que aconteceu, mas, novamente, tudo partiu dessa reportagem do Guilherme Amado. Como se fosse num passe de mágico, da quarta-feira para a segunda, são poucos dias. Nós estamos aí envolvidos em mais uma polêmica. Diogo Schelp. Hang, de fato, não existe crime de pensamento no ordenamento jurídico brasileiro. Ter ideias esdrúxulas não é crime, né? A não ser, em alguns casos, tentar colocá-las em prática, algumas dessas ideias, né? Não é o seu caso. Nitidamente, no que foi divulgado das mensagens, o senhor até defende ali uma permanência no poder via eleições com alternância de candidatos, então é tudo dentro da normalidade. E, de fato, é uma conversa que poderia ser uma conversa de bar, né? Uma conversa privada, mas é uma conversa que se tornou pública.
E tendo se tornado público, eu lhe pergunto o seguinte: o senhor concorda com algumas das afirmações que seus amigos fazem ali naquele grupo de WhatsApp? Por exemplo, a afirmação do José Cury, de que ele prefere um golpe do que a volta do PT e que com certeza ninguém iria deixar de fazer negócios no Brasil, como, aliás, fazem com ditaduras no resto do mundo. Xavier, boa pergunta. Eu acho que quando você se sente à vontade numa mesa de bar, você está num jantar, discutindo, você fala qualquer coisa, né? O que ele falou é que ele preferia um governo militar do que a volta do Lula. E se expressou de uma maneira... você, quando está escrevendo no WhatsApp, você, de repente, às vezes está ocupado e escreve da maneira mais rápida para ser entendido do outro lado. Mas eu tenho certeza, José, o nome da... José... eu não o conheço, tá? Lá do Rio de Janeiro. Mas eu tenho certeza que ele não planeja nada, não quer nada, não faria nada. Até porque nós somos empreendedores, empresários, e a nossa cabeça é 24 horas no nosso negócio, né? Nós não somos políticos. Aliás, eu, no meu caso, né, esse ano poderia ter ido para ser senador, tinha ampla vantagem em Santa Catarina, mas não é o meu negócio. Meu negócio é poder ter liberdade de pensamento e de expressão e colocar na minha rede social. Então, tudo que eu levo para a minha rede social é mais pensado, né? Eu pego as informações em tudo quanto é lugar, analiso da melhor maneira possível para não cair num fake news, que é possível. A gente coloca... Eu sou responsável por aquilo que eu coloco na minha rede social e eu sou responsável por aquilo que eu escrevo. Agora, até no WhatsApp, você se sente tão à vontade que tem lá o grupo da pescaria, da putaria, de tudo quanto é coisa. O grupo da igreja, o grupo da viagem que nós estamos falando aqui, e ali é brincadeira, é uma coisa descontraída. Agora, ir lá, se fazer de X9, eu não sei ainda quem é que vazou essas informações. Alguém dentro do grupo, o grupo tranquilo, tirar frases desconexas e levar para publicidade, me parece que foi uma coisa arranjada há pouco tempo das eleições para dar o que deu. Luciana. Muito boa noite, senhor Luciano Hang. Bom, dia difícil para quem mora nos Estados Unidos explicar, né, o que aconteceu, essa aberração jurídica absurdamente inconstitucional, imoral, ilegal. E dentro desse processo todo, o Alexandre de Moraes determinou também o bloqueio das contas bancárias desses empresários. Eu queria perguntar ao senhor se isso já aconteceu e que tipo de medida vocês estão tomando em relação a isso. Eu não entendo o porquê, né, fazer o bloqueio das nossas contas. A quebra do sigilo bancário, me quebraram há 2 anos atrás, me cercear as minhas redes sociais. Qual o motivo disso tudo? Eu fico pensando, né? É estranho, são tudo empresários conhecidos, né, do povo brasileiro, que faz um excelente trabalho como empreendedores, que geram empregos. Para que tratar tão mal os empresários brasileiros? Como se empresário brasileiro não pudesse ter opinião, empresário brasileiro não pudesse ter rede social, empresário brasileiro não pudesse participar de um grupo de WhatsApp para colocar ali aquilo que ele pensa, e pensa para dentro até, porque o grupo é fechado. Então, eu realmente... hoje é um dia triste, é um dia muito triste para o Brasil, porque hoje acontece comigo e com mais os outros 7 empresários. Amanhã está acontecendo com vocês, amanhã está acontecendo com um pedreiro, com um leiteiro, com um padeiro, e as pessoas que veem acontecer o mal para os outros, comigo não vai acontecer, com a minha família não vai me acontecer, com o meu pai não vai acontecer. E lá na frente, nós vamos ver que ninguém mais vai ter nem a coragem
de ter um pensamento diferente de quem está acima de nós. Que país é esse? Que país nós vivemos? Realmente, temos uma democracia ou já estamos na ditadura? Agora, Hang, como nós destacamos aqui, inclusive no começo da conversa, quando a gente trouxe a notícia, voltou a circular uma postagem que o deputado André Janones fez nas redes sociais nos últimos dias, em que há sinais de que ele soube com antecedência da operação que foi deflagrada hoje. O André Janones escreveu: algo me diz que o Luciano Hang nunca mais mexe comigo. Algo me diz. E isso foi lido como uma insinuação de que ele já teria conhecimento da operação que foi deflagrada hoje. Vocês tinham batido boca até nos últimos dias nas redes sociais. Queria que você falasse um pouquinho do que achou desse post. Eu não conheço, né? Mas, puta, o cara que não sabe quem é o presidente da Argentina, o presidente da China, ele vive em outro mundo, né? Então, eu achei tão hilário quando eu vi isso na semana passada, que eu tuitei. E, por incrível que pareça, eu tenho lá 1 milhão de seguidores, deu 1 milhão de visualizações. O pessoal achou hilário. Eu acho que o Danone ali, né? O Janones, o nome dele, né? É um coitado. É um coitado. Não sei se ele sabia alguma coisa antes, né? Porque ele fala com tanta certeza que o Luciano nunca mais vai se meter com ele. Tipo assim, eu tenho costas largas, não se meta comigo, né? E eu, lamentavelmente, não tenho nas minhas costas ninguém, né? O presidente Bolsonaro recebe um apoio meu, incondicional. Nunca pedi nada para o presidente. Presidente, me arranja um empréstimo do BNDES, me arranja alguma coisa. Então, na realidade, a gente só nota o seguinte: quem está de um lado e quem está do outro. Quem torce para os empresários ir embora do Brasil, quem torce para que o Brasil não deu certo, e quem trabalha por ele. Mota. Olha, eu preciso dizer uma coisa. O Luciano teve que responder aqui há pouco a uma pergunta que eu considerei meio bizarra. Perguntaram a ele se ele concordava com a opinião dada por um colega de grupo do WhatsApp. E o que estava implícita nessa pergunta? Uma condenação a essa opinião. Estava implícita nessa pergunta a ideia de que essa condenação deveria ser penal, deveria vir do Estado. E aí, para a pessoa que tem essa posição, que faz esse tipo de pergunta, eu faço a pergunta. Quem condena alguém por um comentário feito em uma conversa privada tem que estar disposto a vir aqui e abrir todas as suas conversas privadas. Vamos fazer isso. Se você acha que alguém merece condenação por um comentário no grupo de WhatsApp, está lançado o desafio. Vem aqui e abra todas as suas conversas de todos os seus grupos de WhatsApp. E vamos ver que opinião a gente tem. Vamos ver se você também não vai ser condenado por alguma coisa. Parabéns, Mota, parabéns, bem colocado, né? Imagina, todo mundo, vamos pegar a esquerda, né? Eu queria ver as contas da esquerda, o que eles falam de tudo, né? Quando eles estão contrariados, quando eles não aceitam aquilo que a gente fala. Democracia é isso, deixar as pessoas pensarem, falarem e tirar o melhor para que a gente possa colocar isso para melhorar o país. Não é cerceando as pessoas de pensarem e muito menos de falarem num grupo de WhatsApp fechado. Imagina se alguém lá do nosso grupo imaginaria fazer alguma coisa, arranjar dinheiro para fazer alguma insurgência caso o ex-presidente Lula ganhasse as eleições de 2022, coisas que não vai acontecer. Porque, quero dizer para vocês o seguinte, o povo está muito aberto para tudo que está acontecendo. Quando eles veem os absurdos que acontecem em nosso país, quando a Constituição é afrontada, quando um cidadão é afrontado, quando nós vimos rasgar a Constituição brasileira, até o seu João, a dona Maria, não aceita nisso. E vota o contrário. E vota em quem defende o nosso país, o verde e amarelo, e o patriotismo, que está muito em voga. Eu hoje viajei de Brusque, Santa Catarina, para o sul. O que eu vejo
nos prédios, o que eu vejo nos galpões, de bandeira brasileira, não é só aqui em Santa Catarina, é no Brasil. E quanto mais se afronta as pessoas do jeito que estão fazendo, mais as pessoas começam a entender para quem vão votar. Zé. Eu queria saber, eu acho muito grave o que aconteceu, né? Eu queria saber exatamente essa diferença, porque antes, na Lava Jato, se pegou empresários que roubavam os cofres públicos através de compra de parlamentares. E essa nova relação, Luciano Hang, desse grupo empresarial com o governo, ela é baseada em quê? Olha, é baseado em querer mudanças para o nosso país. Desde 2018, quando, dia 5 de janeiro de 2018, eu disse que eu seria um ativista político, eu queria defender bandeiras do liberalismo econômico. Eu e todos os nossos empreendedores brasileiros sofrem muito com a burocracia. Então, eu queria melhorar o ambiente de trabalho nesse país, reduzir impostos para que mais empresas possam produzir aqui no Brasil, reduzir a burocracia, fazer a reforma política, administrativa, a reforma previdenciária, a tributária, fazer com que o nosso país, que é o 5º país do mundo, 6º em população, figurasse entre os 5 maiores países do mundo na economia, na qualidade de vida, na qualidade da educação. A educação é a grande culpada pelas mazelas que nós temos em nosso país, né? Se lê o livro errado, com escolas erradas, doutrinando os nossos jovens, nós não vamos mudar o nosso país nunca se nós não trocarmos os nossos livros. Então, por isso que eu me tornei um ativista político, apanho há 4 anos, mas não larguei o osso, né? E estou preparado para essas eleições para ter a minha visão de mundo, explicar isso para as pessoas e que as pessoas possam votar conscientemente, de maneira melhor, não o que aconteceu nos últimos 30, 40 anos, onde tinha um caminho único, uma única informação, e as pessoas eram levadas para o matadouro sem saber para onde estavam indo. Diogo Schelp. Hang, você considera que é um problema dar sua opinião sobre um fato que já se tornou público? Quer dizer, opiniões que já se tornaram públicas? É um problema para o senhor fazer o seu próprio julgamento sobre essas opiniões? Sendo que eu já tinha deixado claro, inclusive, que não considero que o senhor cometeu crime nenhum nesse episódio, nem os outros empresários. Mas, Shelby, do jeito que eles fizeram a matéria, faz entender a narrativa que o grupo estava realmente fazendo conjecturas de tomar o poder, né? Imagina você tirar uma ou outra frase de determinados conversas aleatórias, colocar, e aí colocam grupo de empresários querem fazer a tomada de poder, querem fazer um golpe, né? Isso não existe, não existe. As pessoas têm que entender o que é narrativa e o que é fato. E lamentável, eu não qualquer coisa que colocar ali e que eu falei, eu tenho que ter a oportunidade de dizer o porquê falei, né? E vou sustentar aquilo que eu penso baseado na minha experiência de vida, que eu tenho hoje 59 anos, viajei o mundo, conheço países pra caramba, tem pessoas discutindo hoje na internet que nunca saíram da rua, do bairro, do município, do país e querem, quer dizer, saber como é que está na Argentina, na Venezuela, em Cuba, na China, na Coreia do Norte, na Alemanha Oriental, na Rússia, nos países da Cortina de Ferro. Eu estive lá. Eu posso falar e dar o meu depoimento para toda a população. Luciana.
Senhor Luciano Hang, nós temos uma ferramenta constitucional que nós poderíamos usar contra esse tipo de, não apenas tirania, mas inconstitucionalidade por parte de ministros do Supremo Tribunal Federal, até porque o senhor não tem foro privilegiado, né? Esse processo não deveria estar nas mãos de um ministro do STF. Essa ferramenta é exatamente, né, esse freio contra essas inconstitucionalidades. Essa ferramenta seria o senhor Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, colocar em votação, colocar em plenário, em discussão, um possível processo de impeachment contra qualquer ministro, seja o Alexandre de Moraes ou qualquer ministro que desrespeite a nossa Constituição. O que o senhor pensa sobre essa ferramenta que não vem sendo utilizada e para o futuro, como nós podemos colocar isso em prática? O senhor pensa, por exemplo, em concorrer ao Senado? Não. Eu tenho filhos pequenos ainda, preciso estar à frente da empresa, eu refleti muito sobre esse assunto, e eles me pediram para não ir, me aconteceu lá na viagem, eu expliquei isso quando eu declinei de querer ser senador, mas eu acho que nós temos que colocar ótimos senadores, são 27 senadores que entram esse ano, as câmaras de deputados federais, nós precisamos colocar para que a gente possa fazer as mudanças que é o anseio de toda a população brasileira. Eu vejo que nós não podemos aceitar que realmente a nossa Constituição seja rasgada e que as pessoas sejam maltratadas porque defendem um ou outro candidato. Eu, recentemente, me encontrei com vários parlamentares da oposição e quando eu os encontro, eu abraço eles e digo a seguinte frase: podemos ser concorrentes de ideias, mas jamais inimigos pessoais. Vocês não precisam jogar pedra em mim, vocês não precisam me esfaquear, me matar. Vamos discutir ideias, né? Vamos ter argumentos. E com argumentos e na discussão boa, a gente chega numa boa solução para todos os problemas brasileiros. Sem o contato do Fiuza, passo para você então, Zé. José Maria Trindade, diga lá. Pois é. Olha, Luciano, você sabe que aqui em Brasília nós acompanhamos, né, a vinda de empresários, conversar com o governo, né, no sentido institucional. E eu deduzi, depois de anos acompanhando, assim, que o empresário quer, em primeiro lugar, uma economia aberta, né? A livre negociação, uma economia aberta. Em segundo lugar, não é nem em primeiro lugar, o empresário quer, acima de tudo, segurança jurídica. E em terceiro lugar, democracia, porque sem a democracia não há a possibilidade de segurança jurídica e muito menos de economia aberta. É isso mesmo ou estou avaliando errado? Olha, nós só queremos isso, nós queremos ter a certeza do futuro. Empresário quer segurança, quer previsibilidade, nós queremos olhar para frente, porque os investimentos são de longo prazo. Empresário investe, não sabe se vai receber de volta, e às vezes cada investimento demora décadas para receber de volta. Então, o que nós queremos simplesmente é um país onde nós possamos investir, gerar desenvolvimento e emprego. Nós não queremos nada do governo. A grande maioria dos empresários de hoje tem acesso a banco, a fazer tomada de capital através de bolsas de valores. Eu, no caso, não vendo para o governo, não compro do governo, não pego dinheiro do governo, e esses nossos que eu estou aí também, que eu estava analisando, eu acho que também nenhum pega dinheiro do governo, estão ajudando o país, tendo a sua opinião e colocando a sua cara à tapa. Aliás, eu nunca vi tanto empresário dando cara à tapa e exercendo a sua liberdade de expressão, coisa que nós não vimos lá atrás. Eu sempre falei, em 2018, quando eu entrei de ativista político, que o empresariado brasileiro era coadjuvante e deveria ser o protagonista, deveria ajudar o Brasil através de se expressar o que achava que estava errado, o que estava certo. Então, eu não tenho dúvidas, eu vejo aí essa enquete
e como presidente foi ontem na entrevista do Jornal da Globo. Eu ando nas ruas, né? As pesquisas ainda não captaram o gosto, os sentimentos dos brasileiros. As pessoas, na hora de votar, vão colocar a mão na consciência e pensar: que futuro eu quero para o meu país? Que futuro eu quero para minha família, para os meus filhos e para os netos? Eu quero realmente um país onde os meus netos sejam assaltantes ou assaltados. Eu quero que os meus filhos e netos não tenham emprego, sejam miseráveis. Eu quero que os meus filhos sejam educados em escolas que não ensinam matéria, e sim quer educar os nossos filhos baseado em ideologias furadas. É esse o país que eu quero? E aí eu tenho certeza que a gente vai vencer no primeiro turno. E veja bem o seguinte, se eu acho que se a esquerda não estivesse tão preocupada, eles não estariam fazendo o que estão fazendo. Todo esse rumor, esse oba-oba dos jornais, essa militância que tem hoje no jornalismo, nada mais é do que o medo de perder no primeiro turno o presidente Bolsonaro. Agora sim, Guilherme Fiuza está de volta. Sua pergunta, Fiuza. O senhor mencionou a ação da Corte Máxima que tem o senhor como objeto. Na sua opinião, foi baseada numa matéria de jornal. Portanto, o senhor está vendo aí uma má fundamentação. O senhor também mencionou que o empresariado brasileiro, os bons empreendedores, né, é uma classe que está atenta, consciente e sabendo o que quer para um país melhor. Onde estão, senhor Luciano Hang, nesse momento, os empreendedores brasileiros para repudiar essa ação da qual o senhor é alvo? Olha, boa pergunta, né? Não só as associações de empresários que deveriam se pronunciar, mas principalmente a imprensa, né? Onde estão os institutos de checagem de informação? Onde estão? Hoje eu coloquei um post na minha rede social, onde estão os institutos que checam as informações, para saber o que é certo e o que é errado. Eu acabei de colocar agora o segundo vídeo da ligação que eu fiz hoje. A ligação, o primeiro vídeo foi feita na quinta-feira da semana passada. Hoje, depois do que aconteceu, eu liguei novamente lá para o Guilherme Amado, conversei com ele, né? E está aí, já na minha rede social, já vi aí mais de 300 mil visualizações sobre a minha ligação hoje por Guilherme Amado, onde ele fala realmente que eu não tenho nada a ver com o caso. E se eu não tenho nada a ver com o caso, por que segue esse inquérito aí, né? Essa busca e apreensão novamente do meu celular. Roberto Mota. Luciano, eu estava saindo para pegar o avião hoje para vir para São Paulo, quando eu fui parado pelo meu amigo Gilson. Ele me perguntou: o que você vai fazer em São Paulo? Eu falei que ia entrevistar você. E ele me pediu para te fazer uma pergunta. O Gilson quer saber o seguinte: quais seriam as consequências do retorno da esquerda ao poder, Luciano? Eu tenho a certeza que o Brasil vai virar uma Argentina, uma Venezuela, uma Cuba. Eu tenho certeza que nós vamos de morro abaixo e muito rápido, né? Como eu falei para vocês, a gente pegou um país quebrado de 2015 a 2016. Com duras penas, nós fomos tratando de fazer aquela planta morta, praticamente, sobreviver. Veio a pandemia aí, 2020 e 2021. Se fosse a esquerda que estivesse no poder, não teria feito como o presidente Bolsonaro, que disse: vamos cuidar da economia sem se descuidar da saúde. Né? Nós não podemos parar o Brasil, nós temos 50 milhões de pessoas trabalhando fora da informalidade. Nós temos que continuar trabalhando, vamos deixar os mais velhos, as pessoas com problemas em casa, né? E vamos cuidar
que a economia continue, até porque nós somos um país mais pobre. Olha a Argentina como está. Eu estive no Chile agora, há 2 semanas atrás, eu estive na semana passada na Argentina. Ao adentrar a Argentina, eu comecei a olhar para os lados, lugares onde eu frequentava, tudo fechado. E o empresário falou assim para mim: Luciano, avisa para todos os brasileiros cuidarem com o seu voto, senão o Brasil será a Argentina da manhã. Nós já somos a Venezuela e o Brasil será a Argentina. Eu tenho a certeza que nós vamos andar a passos largos para um país de ditadura, de um país com empresas quebradas, com desemprego total, onde as pessoas mais abastadas vão embora mais cedo, deixando as suas empresas e os empregos, e o brasileiro vai viver na miséria. É lamentável, mas esse é o meu sentimento. Diogo Schelp, mais uma pergunta, Schelp. Hang, pelo que eu vi, nenhum dos candidatos à presidência fez qualquer referência a essa operação de hoje da Polícia Federal. Há uma notícia de que o presidente Jair Bolsonaro teria reclamado, criticado essa decisão em um jantar, um encontro, privado com outros empresários. O senhor espera uma manifestação mais contundente, tanto do presidente Jair Bolsonaro quanto dos outros candidatos em relação a esse fato? Eu acho que nós precisamos que toda a sociedade veja o que está acontecendo, não só os candidatos, mas as entidades, o brasileiro que tome consciência do momento delicado que nós estamos vivendo. Hoje é um dia triste para o Brasil. É um dia que realmente foram atrás da caça às bruxas, né? Saindo de uma informação de um jornal, de mensagens trocadas no WhatsApp com empresários que ali debatem diversos assuntos, como se realmente houvesse a possibilidade de que, se o ex-presidente ganhasse, houvesse um golpe que fosse financiado. É de uma imbecilidade tão grande que eu não consigo acreditar que alguém acreditou numa fake news desse tamanho. Agora, Hang, a gente teve a divulgação agora, há poucos dias das eleições. Você acha que isso tem relação? Afinal de contas, as mensagens, segundo foi informado, foram trocadas em julho. Você acha que a divulgação da reportagem agora e a deflagração da operação tem a ver, não? Não tenho dúvida. Tem tudo a ver com as eleições, não tenho dúvida. Vamos voltar um pouco para trás. Faltava 2 semanas para as eleições do segundo turno presidenciais de 2018, saiu aquela das compras de impulsionamento de WhatsApp. Saiu de manhã na Folha de São Paulo, depois isso vai criando um corpo tão grande, nasce uma bolinha de neve, depois vira uma grande bola de neve de morro abaixo. No final da noite já estavam todos os telejornais noticiando como se aquilo fosse verdadeiro. Se passaram 4 anos, até hoje não conseguiram provar nada. Até não poderiam provar nada, porque nada foi feito de errado. Ou seja, fake news produzidas para desestabilizar o momento que nós estamos vivendo e colocar no colo do presidente, né, os empresários bolsonaristas maldosos tentando fazer um golpe caso o presidente perca as eleições. Como se eu, um cara otimista, não achasse que nós venceríamos, vamos vencer no primeiro turno. Ana. Senhor Hang, infelizmente, né, é difícil vermos aí um estado de exceção, né, quando o judiciário e forças policiais são usados como arma política. Mas eu quero trazer para um outro aspecto, outra arma política também, que é
o braço da imprensa, do consórcio, como diz o nosso querido Guilherme Fiuza, e perguntar se o senhor assistiu à sabatina ou o editorial do Jornal Nacional de ontem com o presidente Bolsonaro e o que o senhor achou. Olha, eu vi, né, e depois já logo fiz um monte de Twitter também. Se é para levar o presidente da República e maltratá-lo daquele jeito, não deveria ter levado, né? O povo merece mais. O povo queria ver o que o presidente fez e o que o presidente fará. Tentaram o tempo todo levá-lo contra o corner, né? Para tentar desestabilizar o presidente. Graças a Deus, deve ter tomado aí uma maracujina aí, foi tranquilo, cada narrativa destruía com fatos, né? Até porque quem fala a verdade não precisa ter memória. Quem fala a verdade não precisa ficar procurando coisas. O presidente, ele se sai muito bem das perguntas e a verdade está do lado dele, então ele se sai muito bem sempre que ele está num ringue como aquele de ontem à noite. Eu acho que quem saiu batido lá foram os entrevistadores e não o presidente. Nosso tempo está esgotado, mas quero te agradecer muito, Luciano Hang, empresário, dono da Van, esteve com a gente aqui em Os Pingos nos Is mais uma vez, falando dessa operação de hoje. Obrigado mesmo, viu, Hang? Uma boa noite para você, até uma próxima. Muito obrigado à Jovem Pan, muito obrigado a vocês que nos escutaram. Quero passar para vocês, nada melhor do que a verdade está do nosso lado, né? A mentira tem perna curta e quem tem a verdade do lado da gente, a gente está sempre tranquilo, podendo ser chamado a qualquer momento. Na realidade, eu acho que precisava, nesse processo de hoje, ter realmente seguido o processo legal, né? Lá na primeira instância, ser chamado, ouvido, como acontece em qualquer democracia no mundo. Obrigado. Um abraço, boa noite para todos. Muito obrigado. Abraço. Valeu, Hang. Um abraço.